tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e lá vamos nós para mais uma aulinha de matemática. Todo mundo aí com o livro na mão, todo mundo com o livro na mão. Lá na página 210, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de números decimais. Nós vamos conversar, bater um bate-papo gostoso sobre comparação e arredondamento de números decimais. É algo que está super presente na nossa vida, mas a gente não sabe as regras, não sabe os porquês, aí às vezes fica na dúvida, você decora um conceito de arredondar, aumenta, arredondar, abaixa, mas você não sabe de onde vem matematicamente esses termos. E é isso que nós vamos aprender nessa aula hoje. Vou explicar para vocês questão por questão de todo o exercício. Vou responder um pouquinho aqui e vocês respondem um pouquinho aí em casa. Vamos lá, galera. Vamos falar sobre comparação e arredondamento de números decimais. Assim como os números naturais e as frações, os números decimais podem ser apresentados em um eixo numérico. Considere a semirreta do 0 a 1 representada a seguir. Vamos analisar, vamos trabalhar essa semirreta aqui. Nós já estudamos a reta, vocês já estão cientes de como funciona. Nós temos do 0 a 1. Esse 0 a 1 é o meu todo, tranquilo? É o meu todo. Ele está dividido em quantas partes? Em 1, 2, 3, 4, 5. Pega o livro e conta aí comigo. 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, ele está dividido em 10 partes. Olha que interessante, foi isso as análises que a gente conseguiu concluir. Vamos lá para a letra A. Em quantas partes iguais esse inteiro foi dividido? Essa aí a gente já sabe, olha só. 10 partes iguais esse inteiro foi dividido. Que fração do inteiro cada uma dessas partes representa? Qual fração de um inteiro? Que fração do inteiro cada uma dessas partes representa? Entendi. Olha o que ele quer saber. Se você pegar uma parte do inteiro, uma parte desse aqui, que fração representa? Ai, meu Deus, como eu vou fazer isso? Lembra como eu falei para vocês que a gente faz fração? Eu vou ter sempre 10. Por que 10 aqui embaixo? Porque quem é o meu denominador é o todo. Quantas divisões eu tenho ao todo? Ao todo eu tenho 10 divisões. Então, o meu denominador é 10. Se eu selecionei uma, então é 1 sobre 10. É uma parte de 10 partes. Essa daqui, ó, é a B. Quando ele pergunta que fração do inteiro cada uma dessas partes representa? Representa 1 sobre 10, porque 10 é a minha parte total que está dividida. E 1 é cada uma. Foi o que ele falou, ele pediu só de 1. C. Que fração e que número decimal o ponto A está indicando? Vamos voltar para a nossa reta. O ponto A, tá aqui o ponto A. Vamos ver como a gente consegue descobrir qual o valor do ponto A. Eu vou apagar esse aqui. Eu tenho 0 a 1. Se é 0 a 1, eu logo consigo entender que é 0,1. Por quê? 1 sobre 10. Faz essa divisão de 1 sobre 10. Quando você divide 1 sobre 10, o seu resultado é 0,1. Logo, esse aqui, ó, é a fração 1 dezavos. 1 dezavos. Logo, o que eu consigo entender com isso? Consigo entender que essa parte aqui, ó, é essa fração. Se eu dividir essa fração, ela me dá um número decimal. Então, aqui é 0,1. Aqui é 0,2 pelo mesmo motivo. Aqui é 0, o quê? 3. Aqui é 0,4. Só para vocês entenderem de onde vem esse número. E aqui é 0,5. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque aqui vai ser 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Deixa eu botar aqui o 0,9. Copie no caderno, no livro de vocês, todos os números, tá bom? 0,9 e depois o 1. É a nossa sequência numérica que todos vocês já conhecem. Então, o que foi que ele perguntou? Vamos ver aqui mesmo. Que fração e que cada numeral
Que fração e que número decimal o ponto A está indicando? Tá aqui, ó. O ponto A. Ele está indicando esse número aqui. O que vocês podem perceber? O 0,5. Isso mesmo, está indicando 0,5, é o nosso número decimal. Mas ele não pediu só o número decimal, ele pediu também o quê? Ele pediu a fração. Então, além do número decimal, ele pediu a fração. E que fração é essa? Vamos descobrir. Vou pegar outra cor de canetinha aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Vamos lá. Do 0 ao 5. Eu vou pegar deixa eu apagar esse aqui, vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5. Eu tenho um total de quanto? Eu tenho um total de 10. Eu peguei quantas? 5, porque ele falou que queria o ponto A. O ponto A está na quinta casa. Então, é 5 sobre 10. A minha fração... Deixa eu colocar uma cor melhor. A minha fração é 5 sobre 10. Carol, peraí, tia Carol, peraí. Eu tô observando aqui, tô vendo que esse ponto aqui, ó, ele é exatamente um meio. E essa fração meio, ela é representada por 1 sobre 2. Não é não? Que eu saiba é isso. Por que que aqui tá 1 sobre 5? Olha só, galera, vamos observar um fato muito interessante. Quando eu pego esse 5 e divido por 5, pego esse 10 e divido por 5, frações equivalentes. Lembra? Se não lembra, vai lá nas aulas anteriores que eu expliquei como a gente faz frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam o mesmo valor, então elas vão ser iguais. 5 dividido para 5, 1, essa é fácil, tia Carol. E o 10 dividido para 5, 2, 1 sobre 2. Olha aí como 5 sobre 10 e 1 sobre 2 são equivalentes. Logo, esse valor é o meio da minha reta. Eu estou no 5, eu estou exatamente bem no meio da minha reta numérica. Vamos seguir. E o ponto B? Olha lá, ele pediu o ponto B. A gente já achou aqui o ponto B, ó. 0,9. 0,9. Usando os sinais... eu adoro essa questão porque eu adoro quando a gente trabalha esses sinais aqui, ó. É muito interessante a nossa leitura. Opa, deixa eu voltar aqui. É muito interessante a nossa leitura, porque eu tenho o sinal de igualdade, o sinal de maior e o sinal de maior. Uma dica importante, tá bom? Galera, eu tenho, por exemplo, 10 e o 4. Eu sei que o 10 é maior que o 4, então 10 é maior que 4. Essa parte que está em aberto, olha só, meus amores, essa parte que está abertinha aqui, ó, ela sempre fica para o número maior. E essa parte que está fechada sempre fica para o número menor. É só para uma dicasinha para vocês não esquecerem que quando está aberto significa que esse número aqui é maior. 10 é maior que 4, logo 4 é menor que 10. Tranquilo? Aí ele fala pra gente comparar esses números. Que números? O 0,5 e o outro foi quanto? 0,9, né? Ele quer que a gente compare esses números. Vamos compará-los. Usando o sinal de igual, maior ou menor. Todo mundo consegue identificar que o 0,9 é maior. Olha como tá aberto para ele, ó. É maior que 0,5. Tranquilo? Eu vou já explicar passo a passo como a gente consegue identificar isso. Observando o eixo numérico, responda um número maior se ele está mais próximo do 1. Conseguiu entender? É o seguinte que ele quer saber. Ele quer saber se o número maior, no caso nós identificamos o 0,9. Ele quer saber se esse número ele está mais perto do número 1. E olha aqui que interessante, sim, o 0,9 está mais próximo do 1. Então significa que realmente ele é um número maior que 0,5. Tranquilo? Sim, né? A resposta aqui, o número maior está mais próximo ou distante do 1 está mais próximo, o 0,9 está mais próximo, por isso ele é um número maior. E o 0,5 é menor porque está mais próximo do zero. E para a gente comparar esses números, é importante... Qual é o primeiro passo que nós vamos ter que fazer? Primeiro nós vamos analisar sempre esse número que tiver nesse local aqui, ó, das nossas unidades.
Nesse caso, eles são iguais. Eita, e agora? Como é que eu vou saber quem é maior, quem é menor? Se eles são iguais, o que que eu vou fazer? Eu vou comparar a primeira casa decimal, o 9 e o 5. Galera, 9 e 5. Quem é maior? O 9 é maior que o 5. Tranquilo? Como são iguais, né? O 0 e o 0, então a gente partiu para a casa decimal. Nesse caso, 9 décimos é maior que 5 décimos. Na reta numérica, o maior sempre estará mais próximo do 1. Por quê? Porque ele tem mais unidades que 5. Ele é maior. Só para representar para vocês de outra forma. Qual o algarismo da parte decimal? Ah, galera, o algarismo na parte decimal do 0,9 é o 9, é o que está na casa decimal. Lembra a casa decimal que está depois da vírgula? Quando o algarismo da parte decimal de um número for maior ou igual a 5, acrescentamos um algarismo à sua esquerda. Socorro, não entendi nada. Vem cá que eu vou te explicar tudo direitinho. Nós temos esse número 0,9 e nós queremos arredondar esse número 0,9. Carol, eu quero arredondar esse número, como é que eu faço isso? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é, olha só, observar quem está na nossa casa decimal. Quem está na casa decimal? É o 9. Esse número 9, ele é maior ou igual a 5? Ele é maior que 5, tia Carol. Ele é 9, é maior que 5. Se ele é maior que 5, você vai acrescentar ao número da esquerda, no caso esse daqui, ó, você vai acrescentar ao número da esquerda uma unidade. Como assim? Ele é maior que 5. Logo, eu vou acrescentar o número da esquerda. Qual é o número da esquerda? O 0. 0, eu vou acrescentar, eu vou somar mais uma unidade. 0 mais 1, 1. Logo, esse número aproximado, ele vai ser 1. Vamos responder mais para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá, vamos aqui para 2. Ó. Vamos considerar a reta do 19,5 a 20,5. Se aqui é 19,5... então, aqui só pode ser 19,6. E aqui 19,7. E esse daqui, como é? Isso mesmo, 19,8, 19,9, 20. Opa, aqui vai ser o 20. 20,1, 20,2, 20,3... 20,4, deixa eu copiar aqui para vocês, 20,4 e 20,5. Opa, entendi como está dividida a minha reta numérica. O que foi que ele pediu? Escreva o número decimal que cada ponto dessa reta indica. Ah, isso a gente já achou. Olha aqui o M. O M é 19,7. E o N é 20,4. Tranquilo? 20,4. Fácil, né? Isso é treino, galera. Tem que treinar. Usando os sinais de igual, maior, menor, compare os números decimais. Vamos comparar os números decimais utilizando aquele sinalzinho que a gente já aprendeu. Quem é maior, 19,7 ou 20,4? Ah, eu sei que 20 é maior que 19. Vou explicar passo a passo como a gente chega na conclusão que o 20,4 é maior que o 19,7. Para comparar esses dois números, vamos observar o algarismo da unidade. Lembra que o primeiro que a gente observa é da unidade? Se for igual, a gente vai para o decimal. Mas se não for, a gente analisa primeiro da unidade. Eu tenho 9 e 0. É esse aqui, ó, o primeirinho aqui, ó, coladinho na vírgula. 9 e 0. Galera, isso é fácil para vocês. Entre 9 e 0, quem é o número maior? Ah, o maior é o 9. Logo, o que vai acontecer? Nesse caso, 9 unidades é maior do que 0. Como vai acontecer esse arredondamento? Nós vamos arredondar esse número para um valor maior. Tranquilo? Assim que essa comparação vai acontecer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho
9,7. Acho que vai ficar melhor. 9,7. 19,7. E 20,4. Olha só, é nítido, a gente consegue perceber de cara que o 20 ele tem mais unidades que o 19,7, que ele é um número maior que o 19,7. Tranquilo? É só a gente comparar, olha só, esse número aqui com esse daqui. Ele é maior, logo esse número aqui todo vai ser maior que o 19,7. Vamos seguir o bonde. Entendemos as comparações, agora nós vamos para os arredondamentos. Primeira coisa que ele pergunta, no 20,4, para transformar para número natural, qual o algarismo decimal? 4. Olha aí, que o algarismo decimal é 4. Quando o algarismo, a gente já entendeu que quando o algarismo é menor, eu tinha perdido a folha aqui, ó. Quando o algarismo é menor do que 5, o algarismo à sua esquerda não se altera. A gente já entendeu que se esse algarismo, por exemplo, 0,9, vamos recapitular aqui o pensamento, 0,9. Esse número aqui na casa decimal, ele é maior que 5, eu vou arredondar para cima, podemos assim vulgarmente dizer, nós vamos aumentar uma unidade. Se esse número for, por exemplo, vou escrever aqui em verde, se ele for, por exemplo, o 20,4, aonde eu observo que esse número aqui, ele é menor que 5, o que é que vai acontecer? Vulgarmente falando, ele vai arredondar para baixo, eu vou diminuir. Quando for 4 ou menor que 4, nós vamos diminuir esse valor. Então, o que era 20,4 vai se tornar 20. É que nem nota da escola. Se você tirou 6,3, essa nota não pode ser arredondada para 7 pontos. Ela vai ser arredondada para 6, para um valor menor. Ah, mas se você foi um ótimo aluno e tirou 7,9. 7,9 pode ser arredondado para 8. Por quê? Porque olha aqui, ó, o número na casa decimal é um número maior que 5. Tranquilo? Aqui a gente tem alguns exemplos de comparações. Onde eu tenho 18,9 é maior que 12,5. Se eu for comparar esses dois números aqui, eu consigo observar que 8 unidades é maior que 2 unidades. E esse daqui eu acho muito interessante. O 0,15 menor que 0,3. Como 0,15, 15 é um número grande, é menor que 0,3, que é um número pequeno. Calma aí, vamos analisar os fatos. Deixa eu limpar aqui a minha tela e vocês vão entender direitinho o que acontece aqui. Nós temos que analisar, sempre que a gente for comparar números decimais, nós temos que analisar casa por casa. Quem é a primeira casa aqui depois da vírgula é esse número. Quem é a primeira casa depois da vírgula é esse número. Eu vou comparar só esse com esse. É o que? Menor. 1 é menor que 3. Por isso, 0,3 é maior. Porque eu vou comparar casa com casa. Então, 0,15 é um número menor que 0,3. Tranquilo? Cuidado com isso daqui. Nós temos que analisar casa por casa. Eu não posso analisar o 5 por 3, porque não está na mesma casa decimal. Eu tenho que analisar casa decimal por casa decimal. Tranquilo? E nesse caso aqui, ó, de arredondamento, eu percebo que o número da primeira casa decimal, 9 é maior que 5. Então, eu vou arredondar para o número maior. Como assim? Vou fazer passo a passo para não ter perigo de esquecer. Deixa eu apagar aqui e vou fazer novamente. Eu tenho 18. Eu tenho 18,9. Como é o passo a passo do arredondamento? 18,9. Eu vou olhar para esse número aqui, ó. Esse número eu consigo perceber que ele é maior que 5. Se esse número é maior que 5, logo eu vou aumentar uma casa, vou aumentar uma unidade, vou aumentar um número no primeiro número à esquerda. 8, primeiro número à esquerda, eu vou somar uma unidade. 8 mais 1, 9.
Logo, eu vou ficar com 19, para vocês entenderem bem profundamente por que esse 18,9 vira 19. Tem todo um sentido. O 0,15, como é que eu faço esse arredondamento? Eu vou para essa casa aqui, a última. 5, lembra? Se for 5 ou maior que 5, eu vou subir 1. Então, eu tenho 0,1. Fazer passo a passo também, 0,1. Deixa eu apagar esse aqui. 0,1. Aí eu quero fazer o quê? 0,15. Eu quero arredondar. Eu vou olhar para esse número. Esse número aqui, ele é maior que 5. Então eu vou olhar o primeiro à esquerda. Quem é o primeiro à esquerda? 1. E vou somar com mais uma unidade, que nem a gente fez no outro. 1 mais 1, 2. Logo, isso aqui vai se tornar 0,2. É por isso que é 0,2. Acho que vocês conseguiram entender agora, né? Que a gente fez bem desenhadinho. Vamos explicar os exercícios, meus amores, que tá super fácil, vocês vão tirar de letra. Questão 54, lá na página 212, ele fala o seguinte, veja na tabela a seguir. Os preços do litro de gasolina em junho de 2009, quando a gasolina já era cara, né? Porque até hoje continua cara. Registrado em algumas capitais do Brasil. Eles registraram o preço da gasolina em algumas capitais do Brasil. Essa questão é super tranquila para vocês. Em que capital foi registrado o maior preço? Quem é que tem maior? Ó, tranquilo. B. E o menor preço que foi registrado? Quem tem o menor preço? É só comparar, galera. Quem tem o menor preço? Vou deixar aí para vocês responderem. Arredonde o preço. Opa, arredondamento. Arredonde o preço do litro de gasolina na cidade do Rio de Janeiro. Cadê Rio de Janeiro? Tá aqui Rio de Janeiro. É 4,6. Ai, como é que eu acabei de aprender como é que faz arredondamento? Esse número aqui é maior que 5. Logo, eu vou somar um número a esse primeiro da esquerda. 4 mais 1 é igual a... Exatamente, 5. Então, esse número arredondado fica 5. D. Escreva os números. Olha que interessante. É para escrever esses números em ordem decrescente e dizer, utilizando o sinal de maior ou menor. Essa eu vou deixar com vocês porque é só comparação, é colocar na ordem decrescente, pegar o maior valor, maior, e colocando os menores. Tranquilo? Essa vocês conseguem fazer. Essa daqui, olha só, eu vou apagar aqui para ficar melhor para eu responder com vocês. A 55. Multiplique o numerador e o denominador da fração por 10, 100 e 1000. Eu vou responder essa, vocês respondem a outra. Eu vou fazer o quê? Multiplicar o numerador e o denominador. 10 vezes 3. Opa. 10 vezes 3 é igual a 30. Pronto, não era 1, eu tinha colocado 1, mas é 30, tá bom? 10 vezes 3, 30. 10 vezes 10, 100. É só isso que ele quer que vocês façam. Aí depois vai multiplicar por 100 e vai colocar o valor aqui. Depois vai multiplicar por 1000 e vai colocar como ficou essa fração multiplicada por 1000 aqui. Tá bom? Essas frações representam partes iguais ou diferentes de um inteiro? Aí, com certeza, elas representam partes iguais de um inteiro. Por quê? Porque elas são frações equivalentes. Eu estou multiplicando o numerador e denominador. Escreva a fração dada e as obtidas, né? Aqueles deram e aquele que você obteve no seu cálculo, na forma do número decimal. Galera, eu vou pegar aqui, eu fiz, que é 30 sobre 10. 30 sobre 10 na forma decimal é 0,3. Por que é 0,3? De onde eu tirei esse 0,3? Lembra que se eu tiver uma fração e quiser transformar para um número decimal, é só eu fazer a divisão? Quando eu faço a divisão, eu descubro que 30 dividido para 100 é 0,3. Ó, lembra, eu acrescento 0 aqui, 0, qual é o número que vezes 3 é igual a 300? Me dá uma divisão exata. Isso aí vocês já sabem fazer. Compare esses números usando os sinais. Vou deixar para vocês compararem aí esses números e anotarem bem bonitinho no livro de vocês. A 56 também é para fazer isso, é para comparar os números decimais. Nesse caso, eu já até respondi a alternativa A para vocês. Ó. Eu percebo que 2, vou comparar casa decimal com casa decimal. O 2 e o 6. Eu tenho 2 e 6. Quem é maior, galera?
6 é maior que 2, logo 0,6 é maior que 0,258. E assim vocês façam as outras alternativas. Represente o número 0,93 na semi-reta a seguir. Como eu faço isso? Preste atenção, olha para cá. 0,9 até 1. 0,9, 0,91, 0,92, 0,93, 0,94, 0,95, 0,96, 0,97, 0,98, quase não consigo mais falar, e 0,99. Falei todos os números para vocês entenderem como está dividida essa reta numérica. Aí ele fala: apresente o número 0,93 na reta numérica. Tá aqui, ó. É esse aqui o 0,93. Fazer uma seta aqui para ele. Depois, arredonde esse número para a unidade mais próxima. Arredondar o número. Esse arredondamento aí eu vou deixar com vocês, que vocês já sabem como é que tem que fazer. Escrevam os números representados pelo ponto Q e R em cada semi-reta a seguir. 0,8 a 0,9. Então, aqui é 0,81, 2, 3, 4. O Q é o 1,85. E essa daqui eu já deixei aqui para vocês tentarem chegar até esse valor. Agora, arredonde. Pronto, esse arredondamento também é com vocês. Eu quero que vocês tentem arredondar esses números. Galerinha, nossa próxima aula vai ser sobre adição e subtração de números decimais. Um grande beijo, um abraço. A tia Carol tá morrendo de saudades. E eu não vejo a hora da gente se encontrar de novo. Lembrem de estudar, de seguir os horários. É muito importante que a gente continue o ano letivo. Acompanhe os nossos aulões ao vivo. Beijos!